pessoal, aqui é o professor Matheus e essa é a aula número 9 do meu curso de Metodologia Científica. Nessa aula eu vou falar acerca das regras da ABNT, especificamente no que diz respeito à formatação das citações e à formatação das referências bibliográficas. Eu vou começar essa aula pelas citações, mas antes mesmo de falar delas, é importante que vocês tenham em mente a importância da necessidade de citações no trabalho acadêmico. Não apenas pelo fato de que, com citações, vocês demonstram que vocês estudaram acerca do assunto, mas principalmente para evitar um outro problema que, infelizmente, é muito comum, que é a questão do plágio. Então, eu vou fazer um outro vídeo sobre o plágio, que vai ser um vídeo que vai estar disponível aqui no meu canal um pouco mais para frente, mas desde logo tenham em mente que o plágio, grosso modo, é a cópia de textos ou, principalmente, a cópia de ideias de outras pessoas para o seu trabalho acadêmico. E lógico que isso é um problema, porque se você apresenta um trabalho que tem plágio, ou seja, que tem ideias que são retiradas de outros lugares, de outros textos, de sites, não importa aí a fonte, mas se o seu trabalho contém ideias que vêm de outro lugar e essas ideias não estão identificadas como sendo de outros autores, então isso provavelmente aí levará a uma diminuição da sua nota ou talvez mesmo até a sua reprovação no que diz respeito a esse trabalho, já que em muitos lugares o plágio não é aceito de maneira alguma. Sendo assim, eu sugiro que vocês criem um costume. Todas as vezes em que vocês colocarem no trabalho de vocês ideias de outrem, é melhor que vocês identifiquem ali de onde essas ideias vieram. Não deixe de identificar, porque é melhor que o seu orientador diga depois para você, olha, aqui não precisa, então pode tirar essa citação, do que ficar faltando e depois vocês serem prejudicados no final. É justamente para evitar o plágio que a gente fala sobre citações, ou seja, a citação é a indicação da fonte de onde você está tirando aquela ideia que você está colocando no seu trabalho. Então aqui eu vou usar dois termos e eu quero deixar esses termos bem claros para vocês logo agora no início. Quando eu estiver falando em citação, eu estou falando do texto em si, ou da ideia que eu estou tirando de outro lugar e estou colocando ali no meu trabalho. Então isso é a citação. E o que é a referência da citação? A referência da citação é a indicação de onde você está tirando então aquelas ideias ou aquele texto, ok? Então muitas vezes a gente fala em citação, que é a indicação lá do autor data, que é o mais conhecido, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, mas na verdade a citação é o texto em si, ou é a ideia em si, que você pega de outro lugar e põe no seu trabalho, e a referência da citação é a indicação então de onde você está tirando. Não se esqueçam de que paráfrases também são citações. E o que é uma paráfrase? A paráfrase é você ler um texto e reescrever o texto com as suas próprias palavras. Esse também é um erro muito comum que os alunos cometem. Ou seja, eles leem e aí pegam a ideia do autor e reescrevem com as suas próprias palavras, mas não indicam ali que a ideia não é dele, né? Dele, aluno, que a ideia é do outro autor. Então isso também é plágio. Ou seja, vocês quando fizerem paráfrases, né? Ou seja, quando vocês reescreverem o texto ou reescreverem as ideias do outro autor no seu texto, indiquem ali que as ideias vêm do outro autor. Nesse caso, a forma de fazer a citação de paráfrase ou a indicação de que aquilo ali é uma paráfrase é por meio das citações indiretas, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente nesse vídeo. Vejam aqui o que as próprias regras da ABNT definem em termos de citações. Então, em primeiro lugar, como vocês podem ver aí, de maneira geral, a própria regra da ABNT diz que citação é a menção de qualquer informação extraída de outra fonte. Por esse motivo é que eu falei anteriormente para vocês criarem o costume de fazerem a referência das citações independentemente de onde vocês obtiverem essas informações. Ou seja, se vocês pegam essas informações em um livro, isso é uma citação. Se vocês pegam em um site da internet, isso é uma citação. Se vocês citam uma lei, indicam uma lei no trabalho de vocês, isso é uma citação. Se vocês indicam músicas no trabalho de vocês, isso é uma citação. A regra da ABNT é tão detalhista que ela chega ao ponto de se indicar a citação de obras de arte, por exemplo.
Então existe uma regra que indica como se fazer a citação e a referência da citação de obras de arte ou de partituras musicais e por aí vai. Eu não vou entrar nesse nível de detalhamento aqui no curso, eu vou falar aqui principalmente das citações de textos, né? Citações de ideias, como fazer isso no trabalho de vocês. Mas saibam que existem, então, nas regras, muito mais elementos que podem vir a ser citados por vocês. Então, voltando aqui, a citação é a menção de qualquer informação extraída de outra fonte, e nesse sentido, então, a ABNT diferencia entre citação direta e citação indireta, como vocês podem ver aí. A citação indireta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, ou seja, é o famoso copiar e colar, é colocar exatamente como está no texto original no seu trabalho. E a citação indireta é um texto baseado na obra do autor consultado, que é o que eu falei agora há pouco, que é a paráfrase. Então, essa é a indicação, ou essa é a conceitualização mais importante, porque a citação direta e a citação indireta, elas têm uma formatação distinta, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Portanto, lembrem-se de que a citação direta é o copiar e colar, é colocar exatamente igual, e a citação indireta é colocar as ideias do autor com as suas próprias palavras. Vejam aqui também que a ABNT também diferencia os tipos de notas. Então, a ABNT define notas de referência como notas que indicam fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra onde o assunto foi abordado. Então, basicamente, essas notas de referência correspondem àquelas notas de rodapé que possuem a indicação bibliográfica de onde você está tirando aquela citação. Depois vem as notas de rodapé, que são indicações, observações ou aditamentos ao texto feitos pelo próprio autor, ou seja, por vocês mesmos. E, por fim, notas explicativas, que são notas usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações e que não possam ser incluídos no texto. Então, de maneira geral, a gente geralmente fala, né, que existem notas de rodapé e engloba tudo nisso. Então, a ABNT faz aqui uma distinção e ela deixa claro, então, que uma coisa são as notas de referências bibliográficas, que vocês já devem ter visto isso em livros, quer dizer, quando tem lá a indicação da fonte, tem um númerozinho lá no meio do texto, e aí ali embaixo no rodapé tem a indicação da fonte, então isso é uma nota de referência. E existem as notas explicativas, que também tem lá um númerozinho no meio do texto, e depois quando chega no rodapé é uma explicação para alguma coisa, né, além ali, ou algo que você considera que seja exagerado de se colocar no meio do texto, mas que você resolve explicar então no rodapé da página ali no seu trabalho. Dessa forma, a ABNT identifica duas formas diferentes de vocês indicarem a referência das citações, ou seja, indicarem de onde aquela ideia veio, né? Ela se originou. Como vocês podem ver aí, uma delas é no próprio texto, que é o que se chama de sistema autor-data, e a outra forma é nas notas de rodapé, como notas de referências, então, que são ou que é o chamado sistema numérico. Percebam aí também que a própria ABNT exige que vocês escolham um ou outro tipo. Então, se vocês, por exemplo, fazem uma citação e indicam ali a referência por meio do sistema autor-data, vocês precisam seguir esse padrão até o final do trabalho. Se vocês indicam pelo sistema numérico, com as notas de rodapé numeradas, então aí vocês vão seguir esse formato até o final do trabalho. O que vocês não podem, logicamente, fazer é indicar uma citação, a referência de uma citação com nota de rodapé e a seguinte com o sistema autor-data, depois volta para a nota de rodapé, quer dizer, vira uma bagunça no texto de vocês, e isso, quem faz isso demonstra então que o trabalho está mal formatado. Eu vou começar a explicação pelo sistema autor-data. E eu vou começar por ele por quê? Porque o sistema autor-data é o mais fácil de se fazer. Então, mais para frente aqui na aula, eu vou falar sobre o sistema numérico, para quem preferir. É uma escolha de vocês, então não existe em princípio obrigação, pelo menos não existe obrigação pelas regras da ABNT. É claro que aí vocês precisam verificar junto à instituição de vocês se existe alguma regra específica que exija o sistema autor-data ou o sistema de nota de rodapé, porque as instituições podem fazer essa escolha. O que vocês não podem fazer, como eu disse antes, é usar os dois sistemas ao mesmo tempo. Então, o sistema autor-data ele é muito simples
Ele é muito fácil e pessoalmente é o que eu prefiro utilizar. Por quê? Vejam aqui como que a gente faz o sistema autor-data. Como vocês podem ver aí, existe essa explicação, mas em síntese, basta você colocar o nome do autor, vírgula, o ano de publicação da obra, vírgula, o número da página. Ok? Ou seja, é só isso para se fazer o sistema autor-data. Então, existe aqui uma regra que eu copiei da regra da BNT e coloquei aqui para vocês, mas traduzindo isso daqui, é assim que se faz a indicação ou a referência da citação pelo sistema autor-data. Você coloca o nome do autor, e aqui quando eu digo o nome do autor também, é um jeito de dizer, né? Mas na verdade é o último sobrenome do autor. Então, por exemplo, se você for citar um trabalho meu nome completo é Matheus Passos Silva. Então, como que você citaria um trabalho meu? Você colocaria Silva, vírgula, o ano em que o meu trabalho foi publicado, que o meu livro foi publicado, ou se for um artigo, não importa. Então, vamos supor aí que seja Silva, vírgula, 2015, vírgula, e o número da página. E aí você coloca, então, P, ponto, e o número da página no final, fecha os parênteses. Então, o sistema autor-data é só isso. Claro que tem um detalhezinho ou outro que eu vou explicar aqui, mas esse é o básico do sistema autor-data. É por esse motivo que eu disse que o sistema autor-data é o mais simples, é o mais fácil. Vamos imaginar de maneira prática. Se você vai copiar um trecho de um livro, por exemplo, você vai fazer uma citação no seu trabalho. Então, imaginemos que você está de frente para o computador e você está com um livro do lado. Ora, você vai copiar ali 1, 2, 3 frases do livro que está ao seu lado, vai colocar no seu trabalho. Em seguida, basta você olhar o último sobrenome do autor, colocar ali, ver o ano daquela obra, e aí se você está trabalhando com aquele livro ali constantemente, eventualmente você já até memorizou, você olha para o número de página e pronto, final. Está feita a sua citação, você não corre risco de cometer plágio, e você ali está, então, incrementando o seu trabalho e mostrando para o seu avaliador que você leu, né, e que você está usando, então, aquele trecho para sustentar o seu posicionamento, para sustentar a sua análise científica do tema. Em síntese, então, é assim que funciona o sistema autor-data. Vejam aqui um único detalhe, né, pelo menos nessa regra geral, que é a questão da citação indireta. Então vejam aí nesse mesmo exemplo, ao finzinho aí, quer dizer, existe o segundo exemplo, que é o de uma citação direta. Então vejam ali logo no final, que existe o sobrenome do autor, o ano e o número da página. Agora, no exemplo que está acima, eu estou ali utilizando uma citação indireta. E por que eu sei que é uma citação indireta? Em primeiro lugar, porque não existem aspas. Percebam aí, comparem aí do primeiro para o segundo exemplo. Então, no segundo caso, existe aspas, o que significa dizer que a citação é direta. E no primeiro exemplo, não. No primeiro exemplo, não tem aspas. Portanto, é uma citação indireta, ou seja, uma paráfrase, o que está sendo colocado aqui. E a segunda diferença, como vocês podem ver, é que o nome do autor, né, o último sobrenome do autor, não aparece em letras maiúsculas, ou seja, ele está normal, como um nome próprio. Então a primeira letra vem em maiúscula e as demais vêm normais, em minúscula, e dentro dos parênteses está apresentado apenas o ano da obra. Por que isso ocorre? Porque a paráfrase, né, a citação indireta, é você reescrever no texto do autor. Então você pode colocar nesse formato como está aqui, ou seja, você faz a paráfrase e diz conforme afirmou o fulano, e aí abre parênteses e põe o ano, ou você pode fazer da segunda forma, ou seja, você faz ali o seu texto, né, quer dizer, são as suas palavras, a ideia do outro autor, e antes de terminar a frase, então você abre parênteses, coloca ali o nome do autor em maiúsculas, depois o ano, e fecha o parênteses no final. Então, vejam que aqui existe essa pequena diferença. Se vocês colocarem o nome do autor dentro dos parênteses, então ele precisa vir em letra maiúscula. Por sua vez, se estiver fora do parênteses, então o nome do autor vem de maneira normal, digamos assim. Outra questão importante diz respeito à formatação das citações diretas. Então, lembrem-se, a citação direta é aquela em que você copia e cola exatamente como está lá no texto do autor e coloca no seu trabalho. Então aqui eu coloquei a regrinha, como vocês podem ver. As citações diretas no seu texto, que tiverem até 3 linhas, elas devem estar contidas entre aspas duplas.
O tamanho da fonte vai ser o mesmo do texto do restante do trabalho, que como sugestão eu coloquei aqui o Times New Roman número 12, ou pode ser Arial 12 também. E as aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se lá no texto original já houver aspas, então quando você copiar para o seu, você vai transformar em aspas simples para evitar a confusão. Ou seja, se você mantém tudo em aspas duplas, o leitor não vai saber onde que começa e onde que termina a citação. Então lembrem-se de que as citações diretas de até 3 linhas, elas obrigatoriamente devem vir entre aspas duplas, e se lá no original já houver aspas, vocês transformem então para aspas simples. Vejam aqui no exemplo. Segundo Sá, quer dizer, é o nome do autor, e aí como eu expliquei anteriormente, se eu coloco o nome do autor fora dos parênteses, então ele vem normal, só a primeira letra em maiúsculo. Aí eu abro parênteses, ponho o ano, ponho o número da página, fecho parênteses, aí eu abro as aspas. Quer dizer, essas aspas duplas aqui no início, elas são aspas que eu, o autor do trabalho, estou colocando para indicar que o que vem a seguir é uma citação. Então esse trecho aí, que está aí, por meio da mesma arte de conversação que abrange tão extensa e significativa parte de nossa existência cotidiana, e vejam que em seguida aí fecham-se as aspas, isso ou essa frase, quando eu coloco essas aspas no início, as aspas duplas no início e no final, eu estou indicando para o meu leitor que isso é o trecho que eu estou citando. Ou seja, esse é o trecho que eu tirei lá do livro desse autor chamado Sá, e esse trecho está na página 27. E aquelas palavras ali, arte de conversação, que estão entre aspas simples, aqui no meu texto, quando eu coloco entre aspas simples, significa dizer então que lá no original já existiam aspas duplas e que, como eu não posso então transformar ou manter as aspas duplas aqui na minha citação, eu transformo então em aspas simples no final. Portanto, lembrem-se, qual é a regra? Se a citação for uma citação direta, ou seja, for o copiar e colar, colocar exatamente igual, e se essa citação tiver até 3 linhas, vocês vão indicá-las no meio do seu texto, na sua frase normal, só colocando aspas onde começa a citação e onde termina a citação, fora, logicamente, a indicação do nome do autor, do ano e do número de página. Por sua vez, se a citação for direta, ou seja, se as citações forem exatamente iguais estão no original, mas se essas citações acabarem por ter mais de 3 linhas no seu trabalho, então vocês vão formatar conforme eu estou apresentando aqui. Esse trecho deve ser destacado com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com uma letra menor que a do texto utilizado. Portanto, se no seu texto original a fonte tem tamanho 12, você vai utilizar aqui com tamanho 10. Se no seu texto original tem tamanho 11, você usa com tamanho 9, ou seja, sempre 2 pontos a menos. E com espaçamento simples entre linhas e sem as aspas. Então, essa é a regra para citações diretas longas. Elas vêm em um parágrafo separado, sem aspas, tanto no início quanto no final. Elas vêm com recuo de 4 centímetros da margem esquerda e elas vêm, então, com a fonte um pouco menor e o espaçamento entre linhas vai ser o espaçamento simples e não o espaçamento 1,5, como é o padrão para o restante do texto. Vejam aqui na prática a diferença entre esses dois tipos de citações, citação longa e citação curta, né? Ou seja, uma citação direta com menos de 3 linhas ou com até 3 linhas e uma citação com mais de 3 linhas. Então, em primeiro lugar, como vocês podem ver aqui, eu vou começar por esse final, e percebam aqui que esse trecho do meu texto, ele está com fonte tamanho 14. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é formatar o meu texto para que ele tenha fonte tamanho 12, que é o tamanho padrão de um trabalho acadêmico. Esse é o tamanho padrão. Então, vejam aqui, quer dizer, eu destaco aqui esse trechinho, que esse trecho, ele é, só de olhar aqui já percebo que ele é uma citação. É uma citação direta. E por que eu percebo que é uma citação direta? Porque tem aspas duplas no início e tem aspas duplas no final. Então isso significa dizer que esse trecho, que está aqui destacado, como vocês podem ver, é um trecho
que eu copiei e colei de algum outro lugar. No caso aqui é uma legislação, né? É um trecho aqui do artigo 17 da Constituição Brasileira, como vocês podem ver. Então, eu estou citando aqui uma legislação. E logo abaixo, nesse mesmo parágrafo, eu estou fazendo uma outra citação aqui, que é também aqui indicada entre aspas, e continuo com essa citação direta nesse trechinho final aqui, ou seja, nessa última linha. Então percebam que nesse parágrafo aqui eu estou fazendo duas citações diretas e eu estou aqui indicando os autores. No primeiro caso da Constituição, quem é o autor da Constituição? É o Estado brasileiro. Por isso que aqui, entre parênteses, tem Brasil. Eu vou explicar sobre isso depois, sobre as referências bibliográficas depois. Aqui o ano, 2015. Também vou explicar esse B daqui a pouquinho. Página 9. Por quê? Porque este trecho aqui, esse texto que eu estou destacando aqui, ele está na página 9 desse documento. Por sua vez, essa outra citação aqui no final, esse trecho, percebam que na verdade aqui eu tenho duas citações, né? E que na hora em que eu estou montando eu deixo como se fosse uma só, não há problema nenhum nisso. Então nessas duas citações, essas duas citações elas vêm de onde? Elas vêm do livro do autor cujo sobrenome é Gomes, do ano de 2015, na página 274. E perceba então que essas são citações diretas, ou seja, eu copiei e colei, e são citações diretas curtas, porque elas têm até 3 linhas, por isso elas ficam aqui no meio do meu texto, destacadas com a fonte tamanho 12, sem nenhum tipo de diferença, e apenas com as aspas no início e no final. Agora, diferentemente, já essa citação aqui em cima. Então percebam aqui, né, que o texto inteiro ele está aqui com fonte tamanho 14, então eu vou alterar aqui para o tamanho 12 também. E eu tenho aqui uma indicação de uma citação longa, quer dizer, uma citação com mais de 3 linhas. E aí qual é a regra? Percebam aqui que eu estou fazendo a indicação dessa citação antes dela, ou seja, eu estou fazendo a referência aqui no início. Quer dizer, esse é um trecho, então, que é definido por Weber, o sociólogo alemão Max Weber, o texto é dele. Ele foi citado por outro autor que foi o Bobbio. Então, nesse caso, eu não tive acesso ao texto do Weber. Eu tive acesso ao texto do Bobbio. Por esse motivo, eu coloco aqui Bobbio, 1998, página 898. Então, é nesse trecho do livro do Bobbio que está o quê? Está essa citação aqui. Então, vejam, é uma citação longa. E aí, qual é a regra? A regra é que, primeiro, ela precisa estar 4 centímetros da margem esquerda. Para isso, eu simplesmente venho aqui na régua, aqui em cima, onde vocês podem ver, e clico aqui embaixo e arrasto para cá, para ficar com 4 centímetros. Ou, se vocês preferirem, vocês podem clicar com o botão direito em cima da citação, vir aqui em parágrafo e, em seguida, selecionar aqui, ó, já está até aqui selecionado, bem aqui no meio, recuo antes do texto e eu coloco aqui 4 centímetros. Ponto. Ele já está, vejam aqui embaixo, quando eu fiz esse recuo de 4 centímetros, eu vou voltar aqui para 2, percebam nessa área aqui embaixo, que quando está 2 centímetros, está ali, quando eu coloco 4 centímetros, ele já vai automaticamente e mostra como é que fica. E se vocês fizerem isso nessa tela, aqui vocês já podem estabelecer um outro elemento da citação longa, que é o espaçamento entre linhas, que é o espaçamento simples. Nesse caso, então, vejam aqui que o espaçamento já está selecionado como simples. Então, se de repente tivesse aqui 1,5 ou 2, enfim, aí não importa, mas como é uma citação longa, a citação precisa sempre estar em espaço simples, portanto, seleciono simples, clico OK, e ponto, já está ali. E uma última regra, lembrem-se de que a citação longa tem fonte menor, 2 pontos menores. Então, se o meu texto ele tem fonte tamanho 12, a minha citação ela vai ter fonte tamanho 10. Então, eu venho aqui, coloco fonte tamanho 10, pronto, ela já está devidamente citada e já está devidamente formatada. Portanto, eu tenho aqui no parágrafo aqui embaixo a indicação de citações diretas, e aqui, nesse que está destacado aqui no meio da tela, eu tenho uma citação direta também, mas uma citação direta
longa no caso, porque ela tem mais de 3 linhas. Uma possibilidade que a ABNT dá aos autores é o de indicar destaques na própria citação. Ou seja, imagine que você faça uma citação, mas que você queira chamar a atenção para o leitor de um trecho ou de uma palavra, de uma expressão que está na citação e que você considera relevante. Então, nesse caso, você pode, por exemplo, colocar em negrito, ou colocar em itálico, ou colocar sublinhado. Escolha um de sua preferência. Não coloque 2 ou 3 destaques ao mesmo tempo. Ou seja, você precisa escolher apenas um. E aí você aplica, então, esse destaque no seu texto. No caso, na sua citação. Eu, pessoalmente, gosto de usar sempre itálico. Então, nos exemplos aqui, vocês sempre verão o itálico destacado nas minhas citações, ou nos meus realces, naquilo que eu quero chamar a atenção do meu leitor. Então, nesse caso, veja, você tem lá, você faz a citação, e no meio da citação você coloca, então, uma palavra ou uma expressão em itálico. Se você fizer isso, você precisa acrescentar essas expressões que estão aqui dentro dos parênteses. Então, lembre-se, eu estou falando aqui do sistema autor-data, mas a regra vale para o sistema de numérico, o sistema de nota de rodapé, que eu vou explicar daqui a pouco, do mesmo jeito. Ou seja, vocês, usando, se forem o autor-data, vocês vão fazer a citação normal, copiar e colar, aí vocês vão colocar, então, em itálico aquela palavra, aquela expressão que vocês considerarem necessário destacar, e aí vocês vão lá, né, nos parênteses, colocam lá o sobrenome do autor, o ano, o número da página, e aí acrescenta grifo nosso. Isso significa dizer, para quem estiver lendo o seu trabalho, que aquele destaque, aquele itálico ou negrito que você colocou na citação, é você efetivamente que colocou. Agora, por sua vez, se você está copiando alguma coisa de algum lugar e já está em itálico, por exemplo, já está em negrito lá no original, você precisa manter o itálico e o negrito, ou o negrito, no seu trabalho também. Então, nesse caso, você vai fazer a mesma coisa, você vai colocar a citação, você vai colocar ali o negrito ou o itálico, exatamente como está no original, e aí depois você coloca lá o nome do autor, o ano, a página, e aí você acrescenta a expressão grifos do autor. Ou seja, a diferença aqui é para identificar, para quem estiver lendo o seu trabalho, se o itálico foi você que colocou ou se já estava lá no original daquele jeito. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui, eu tenho essa citação. Desejo de criar uma literatura independente, diversa, de vez que aparecendo o classicismo como manifestação de passado colonial, etc, etc, etc. Então vejam que eu tenho ali Cândido, 1993, página 12, grifo do autor. O que significa isso, então? Significa dizer que as palavras independente e diversa, que aparecem ali na citação em itálico, já estavam em itálico no original. Ou seja, não foi você que destacou, você autor do trabalho, que destacou essas palavras, que quis chamar a atenção para essas palavras, mas sim foi o próprio autor que lá no original já deixou em itálico, então você copia e cola exatamente igual, acrescentando, se for o caso, a expressão grifo nosso, quando for você que estiver destacando, ou acrescentando a expressão grifo do autor, se no original já tiver destacado. Aqui um outro detalhe, se houver uma coincidência de sobrenomes, logicamente que não tem como você colocar apenas o último sobrenome. Quer dizer, se você tem lá João Silva e José Silva, e você coloca Silva na indicação ali, na referência da citação, a qual dos dois Silva você está se referindo? Ao João Silva ou ao José Silva? Por isso, como eu pus aqui, nesse caso, você pode colocar a primeira letra, como é o caso do exemplo aí da esquerda, Barbosa C ou Barbosa O. Por sua vez, se ainda houver uma coincidência da primeira letra foi igual, aí você, como está do lado direito, coloca o primeiro nome do autor completo para poder identificar a quem se refere aquela citação. Se a citação é do Cássio Barbosa ou se a citação é do Celso Barbosa. Se por acaso você estiver citando documentos que são do mesmo autor e que são do mesmo ano, então vocês precisam seguir esse exemplo que eu coloquei aqui. Ou seja, nesse caso, vocês precisam acrescentar uma letra após o ano para identificar que são obras diferentes. Nesse exemplo, então, existe aí no primeiro caso a citação da obra desse autor chamado Reside, do ano de 1927. E no segundo exemplo, que eu não coloquei nada ali, coloquei só as reticências, mas também uma citação
do mesmo autor, que é do mesmo ano, só que é outra obra, é outro livro. Então, nesse caso aí, o autor ele tem 2 livros publicados no mesmo ano. Então, nessa situação, vocês indicam como está aí no exemplo. Colocam a letra A, ou a letra B, a letra C e assim sucessivamente. Lógico que aqui a gente está falando sobre a referência da citação que está no meio do seu texto. Então, lembrem-se, logo agora há pouco, quando eu coloquei ali a imagem do computador, que eu citei lá uma legislação, a Constituição Brasileira, e que estava ali 2015B. Por quê? Porque eu tinha citado uma outra legislação brasileira que também é de 2015. Então, nesse caso, eu preciso colocar aquela letrinha para identificar aqui a qual referência eu estou, então, citando ali naquele momento. E, logicamente, que essa letrinha A, B, C, conforme for o caso, também precisa aparecer lá nas referências bibliográficas ao final, mas isso eu vou deixar para explicar daqui a pouquinho nesse vídeo. Passemos agora para o sistema numérico, ou seja, o sistema numérico, como eu expliquei no início da aula, é aquele sistema em que vocês indicam nas notas de rodapé as fontes, né, ou seja, as referências ali de onde vocês estão citando, e as notas aparecem então em uma numeração sequencial com algarismos arábicos, e elas indicam então as referências que estarão presentes lá nas referências bibliográficas ao final. O detalhe aqui, que precisa ficar claro, e eu já vou antecipar isso, é o seguinte. Quando você usa o sistema autor-data no seu texto, as suas referências bibliográficas ao final do seu trabalho vão aparecer em ordem alfabética. Ou seja, lembrando, isso eu vou explicar depois, mas já lembrando aqui, que as referências elas sempre começam pelo sobrenome do autor. Então, como eu vou mostrar depois, vocês vão colocar em ordem alfabética conforme o último sobrenome do autor. Isso se for o sistema autor-data. Por sua vez, se vocês decidirem usar o sistema numérico, o sistema de nota de rodapé numérico, as referências não aparecerão em ordem alfabética. As referências aparecerão conforme elas aparecerem ao longo do seu texto. Então, o que isso quer dizer? Imagine aqui numa primeira situação que você resolva usar o sistema autor-data. Então, a primeira citação que você faz no seu texto é do autor chamado Silva. Então, você vai lá, faz a citação, coloca Silva, o ano, a página, ponto final. Depois, em seguida, você faz uma outra citação do autor chamado Barbosa. Então, você vai colocar lá Barbosa, o ano e o número de página. Então, percebam que a primeira citação é do Silva e a segunda é do Barbosa. Quando se chega lá nas referências bibliográficas, quem vai aparecer primeiro? Vai aparecer o Barbosa, porque, por ordem alfabética, o B vem antes do S, lógico. Então, nesse caso, as referências vão aparecer em ordem alfabética. Agora, se você usar o sistema numérico, então, a primeira citação sua é do Silva, aí você vai colocar o númerozinho 1, e na nota de rodapé vai colocar a referência completa. Depois, logo abaixo, vem lá a citação do Barbosa, você põe o número 2 e coloca lá na nota de rodapé a referência completa. E aí, quando chegar lá nas referências bibliográficas ao final do seu trabalho, quem vai aparecer primeiro? Não será o Barbosa, será o Silva. Por quê? Porque ele apareceu primeiro no meio do seu texto. Portanto, atenção com a ordem que as referências vão aparecer lá ao final do seu texto. Se for sistema autor-data, é ordem alfabética. Se for sistema numérico, é na ordem em que as citações apareceram ao longo do seu texto. Um outro ponto ainda importante é que se vocês usarem o sistema numérico, ou seja, se vocês colocarem notas de rodapé com a indicação ali das fontes, vocês não podem fazer notas explicativas ao longo do seu texto. Em termos de apresentação gráfica, a regra da ABNT permite que se faça como vocês podem ver aqui nesses dois exemplos, ou se colocando os números entre parênteses, ou se colocando o número sobrescrito, como está aí no segundo exemplo. Lógico que o segundo exemplo fica mais apresentável ou visualmente mais agradável, mas vocês podem usar tanto um quanto o outro, fica a critério de vocês. Como que essas referências das citações aparecerão nas notas de rodapé? E aí aqui eu já estou colocando uma explicação e colocando alguns exemplos para que vocês percebam o quanto é mais complicado usar nota de rodapé. Agora eu repito, se vocês quiserem, a escolha é de vocês. Na primeira vez que vocês estiverem citando uma obra, então a referência deve ser completa. Deve-se colocar ali na nota de rodapé a referência completa. Então aqui eu trouxe como exemplo
né, essa citação aí do José Eduardo Faria. Então percebam que aí eu estou citando, né, a referência, a indicação completa do livro do autor. Como eu disse antes, nas referências sempre se coloca o último sobrenome primeiro, depois o nome do autor, e aqui eu já vou até explicar o formato básico das referências bibliográficas. Então, da forma como vocês estão aqui vendo nesse exemplo, é a forma que vocês vão colocar lá ao final do trabalho de vocês, com uma única mudança que eu explico já agora daqui 2 minutinhos. Então percebam aí que o último sobrenome aparece em primeiro lugar e aparece em letras maiúsculas. Todo o nome, todo o último sobrenome em letras maiúsculas. Depois vem vírgula, depois vem José Eduardo. Nesse exemplo aqui tem esse org, o que significa dizer que esse José Eduardo Faria é o organizador do livro. Então, se ele fosse o autor sozinho, esse org não apareceria. Ok? Então, não só coloquem o org se vocês virem lá na capa do livro, né? Fulano de tal, organizador. Aí aparece aqui. Depois vem o título do livro. E aí, como eu disse antes, eu sempre uso itálico. Vocês podem escolher itálico, podem escolher negrito, podem escolher sublinhado, desde que vocês usem apenas um e sigam um padrão ao longo do texto inteiro de vocês. Então, se coloca aí o título completo da obra, Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça, nesse caso. Depois tem ali segunda edição, e a edição deve aparecer na referência desde que não seja a primeira. Então, se fosse primeira edição, não apareceria nada. Da segunda em diante, vocês precisarão indicar qual é a edição. Depois vem o local, a cidade de São Paulo. E aí percebam que depois do local vem 2 pontos, isso é obrigatório. Depois vem o nome da editora, no caso aqui a editora Malheiros, vírgula, e o ano da obra, no caso 1994. Então, até aqui, desde ali do início, onde tem Faria, até ali o 94, é desse jeito exato que vai aparecer lá ao final do seu trabalho nas referências bibliográficas. Agora, percebam que aqui se acrescenta, como aqui eu não estou falando de referência bibliográfica lá ao final do trabalho, eu estou falando então da referência da sua citação. Então imagine que lá no meio do seu texto tem uma citação qualquer que você tirou desse livro, desse autor. Então você colocou lá a nota, né? No caso seria aí a nota número 8. E aí no rodapé, então você coloca essa referência completa e acrescenta ao final o número da página, no caso a página 94. Então se você estiver citando alguma coisa desse livro pela primeira vez, você vai colocar essa referência completa acrescida do número da página no final. Nas vezes subsequentes em que você quiser fazer a citação dessa mesma obra, ou de uma mesma obra no caso, você vai precisar utilizar algumas expressões em latim para indicar então essas referências. Então eu vou mostrar todas elas de uma vez e depois eu vou mostrar aqui um arquivo meu que eu tive de fazer com notas de rodapé para que vocês percebam como é que funciona na realidade. Então vamos lá. Primeiro, vocês têm aí a expressão idem, que significa o mesmo autor, mas que deve ser utilizada apenas se for na mesma página. Então, no exemplo ali, eu tenho a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o autor, regra XYZ, São Paulo, editora da ABNT, 1989, página 9. Essa foi a primeira vez que apareceu essa indicação, essa citação, então eu tenho de fazer ela completa. Na segunda vez, quer dizer, percebam que aí eu tenho uma outra regra, mas é o mesmo autor. Então, nesse caso, eu posso colocar apenas a expressão idem. Significa dizer que essa segunda citação, ou essa segunda referência aqui no caso, ela é também da Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas aí já não é mais a regra XYZ, é a regra ABC, como vocês podem ver no exemplo. Outra expressão é a expressão ibidem, que significa na mesma obra. Então vejam aí o exemplo, né? Aqui eu sintetizei, certo? Ou seja, eu não coloquei a obra completa do autor, eu coloquei apenas para indicar a ideia. Mas se eu tivesse então fazendo no meu trabalho, eu teria de ter colocado a referência completa e não nesse sistema aqui. Então, na primeira vez que aparece, eu colocaria a referência completa e na segunda eu posso colocar apenas o ibidem, ou de maneira abreviada como está aí, ibid, página 190. Nesse caso, eu estou indicando que é o mesmo autor, é a mesma obra, mas a página é diferente. Terceira expressão é essa opus citatum, ou seja, obra já citada.
Então isso ocorre, como vocês podem ver aí no exemplo, quando eu já coloquei a obra, que seria o Adorno no primeiro caso, depois eu cito outro autor e depois eu preciso citar o Adorno de novo. Então, nesse caso, eu não preciso fazer a referência completa, eu apenas coloco aí a sigla, né, OPCIT, que significa dizer que é aquela obra inicial, a obra anterior já citada. Outra expressão que é a passim, significa em diversas passagens, ou seja, significa dizer nesse exemplo aí que eu estou tirando ali da obra do Ribeiro, de 1997, mas que eu estou tirando a ideia dele de várias páginas. Então, para não precisar ficar indicando todas as páginas, eu indico por essa expressão passim, o que significa dizer que está ali em algum lugar ou em alguns lugares dessa obra desse autor. Outra expressão é essa que vocês veem aí, que é o confira ou confronte, que geralmente aparece como CF, que significa dizer que conforme aquele autor, quer dizer, você está fazendo uma indicação aqui de uma fonte indireta ou de um complemento, mas você não precisa necessariamente colocar a referência completa, então você coloca conforme o autor tal. E a última expressão em latim é essa sequência, que significa quando você quer colocar ali que a ideia, que o autor desenvolve aquela ideia em várias páginas, então você indica a primeira e depois coloca aí a sigla, né? Ou você coloca a própria expressão sequência, indicando então, como está aqui nesse exemplo, que é eu estou tirando aquelas ideias ali da obra do Foucault, de 1994, iniciando na página 97 e tendo então a ideia sequência nas páginas subsequentes a essa página 17. É importante chamar a atenção para o fato de que algumas dessas expressões só podem ser utilizadas na mesma página. Então, por exemplo, no caso do ibidem, que significa na mesma obra, logicamente é o mesmo autor e a mesma obra. Então, imagine que eu estou na página 10 e eu cito lá o autor fulano de tal. Então, eu vou citar pela primeira vez ele na página 10 e aí eu coloco a referência completa, fulano de tal, obra tal, ano tal, página tal. E aí depois na página 10 eu vou citar de novo esse mesmo autor, a mesma obra, mas uma página diferente. Então aí eu estou ainda na página 10, estou fazendo a minha segunda citação desse autor, então lá na nota de rodapé eu vou colocar ibidem. Agora imaginem que eu passe para a página 11 e a primeira citação da página 11 é desse mesmo autor fulano de tal que eu tinha citado na página 10. Então, o que eu vou ter de fazer na página 11? Eu vou ter de colocar de novo a referência completa. Ou seja, eu não poderia, nesse caso, colocar ibidem, indicando que é o mesmo autor que eu tinha citado anteriormente. Na verdade, eu tenho de colocar a referência completa e, então, reiniciar, digamos assim, essas indicações a cada página do meu trabalho. Para deixar isso mais claro para vocês, eu vou mostrar aqui como que essas notas de rodapé, essas indicações das referências na nota de rodapé funcionam na prática. Eu tenho aqui um trecho, eu vou destacar aqui, um trecho que é uma citação indireta. Por que é uma citação indireta? Primeiro porque eu tenho essa nota de rodapé, o número 14 aqui, que a gente vai para lá já, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E eu não tenho aspas nem nada, então isso aqui é uma citação indireta, é uma paráfrase que eu fiz do texto do autor. Então, quando eu chego aqui na nota de rodapé, vejam aqui que eu tenho a citação completa. Eu tenho o nome do autor, como eu disse antes, começando pelo sobrenome em letras maiúsculas, depois o nome dele. Eu tenho aqui o título do trabalho dele, e depois eu tenho todas as indicações bibliográficas aqui da revista ou do instituto que foi publicado, onde foi publicado, no caso aqui na Universidade de Berlim, a data e o número da página. Significa dizer, então, que essa ideia que eu coloquei aqui no meu texto, ela é uma ideia que veio desse texto, desse trabalho acadêmico. Então, esse é na referência número 14. Depois, a referência número 15, essa referência eu estou citando, eu estou tirando a ideia desse outro livro aqui, que aí eu coloco, então, as referências completas. O sobrenome do autor em letras maiúsculas, como vocês podem ver aqui, o nome do autor. Aí vem o título do livro, aqui destacado em itálico. O subtítulo não tem itálico, porque conforme a regra da BNT, apenas o título vem destacado, o subtítulo não. Depois aqui a cidade, aqui a editora, o ano
e, logicamente, o número da página de onde eu tirei essa ideia. Depois percebam que eu estou citando aqui novamente o mesmo autor que eu já havia citado aqui antes. Então, na nota 14 eu citei o Pernice e na nota 16 eu vou citá-lo novamente. Então, nesse caso, como eu estou na mesma página, eu não preciso pegar essa referência completa que eu estou destacando aqui, copiar, colar e colocar ela aqui embaixo novamente. Ou seja, eu não faço isso. O que eu faço? Eu utilizo o Pernice, coloco o sobrenome do autor, coloco a expressão OP-CIT, que significa supracitado, e coloco apenas o número da página. Então, por que eu estou colocando aqui o OP-CIT e não o idem, por exemplo? Se aqui eu colocasse idem e tirasse isso aqui, colocasse idem página 5, eu estou indicando para quem está lendo que eu não estou tirando do Pernice, eu estou tirando dessa Estorninho, do livro da professora Maria João Estorninho. E por quê? Porque o idem significa mesmo autor. E então essa expressão idem estaria se referindo à referência imediatamente anterior, que é essa daqui. Só que eu não estou me referindo a essa daqui, eu estou me referindo ao que está lá em cima. Por esse motivo, eu tenho de colocar Pernice, OP-CIT, página 5. Por sua vez, quando eu chego aqui na página seguinte, percebam aqui que eu estou citando de novo o Pernice, e como é a primeira vez então que eu cito ele na página, eu tenho de colocar a referência completa dele aqui. Depois a citação subsequente é da professora Ana Guerra Martins, então eu coloco a referência completa aqui também. Em seguida, eu faço outra citação do livro dela. É o mesmo livro, é a mesma autora, só muda a página. Nesse caso, então, como é a mesma obra, eu coloco a expressão ibidem, página 46. Ou seja, eu estou indicando para o meu leitor que aquilo que eu coloquei na citação número 19, eu tirei deste livro que está aqui na citação número 18, mais da página 46. Portanto, pessoal, é por esse motivo que eu sugeri lá no início do vídeo, lá no início da aula, que se utilize o sistema autor-data. Ele é muito mais fácil, ele é muito mais simples, vocês não têm de se preocupar com página, se já citou, se já não citou. Então basta colocar lá o nome do autor, o ano e a página e pronto, está feita a referência, da citação no caso. Agora, como eu disse lá também, é bom vocês verificarem com a instituição de vocês, porque existem instituições que exigem o sistema de nota de rodapé, e aí vocês então precisam seguir essas regrinhas que eu apresentei. Para terminar essa aula, eu vou falar aqui sobre as referências bibliográficas. E as referências bibliográficas, elas são relativamente fáceis de serem formatadas. Como vocês podem ver aqui no exemplo, já tinha até explicado anteriormente aí durante a aula, o formato básico dos livros é esse que está aí. Ou seja, vocês têm esse modelo, tem o autor, título, edição, se for da segunda em diante, local de publicação, 2 pontos, nome da editora e data da publicação. Então, nesse caso, lembrar que as referências bibliográficas vêm ao final do trabalho, e se vocês tiverem usado o sistema autor-data, elas vêm em ordem alfabética. Se vocês tiverem utilizado o sistema de nota de rodapé, nota numérica, elas vêm na ordem que elas apareceram no texto. Então, voltando aqui, por exemplo, vocês têm aí um livro completamente formatado, indicado, conforme a regra da BNT. Eu tenho o nome do autor, sempre começando pelo último sobrenome em letras maiúsculas. Depois eu tenho a obra, curso de Direito Constitucional Contemporâneo, edição, São Paulo, que é o local, a editora e o ano. Não tem muita dificuldade, como vocês podem perceber aqui por esse exemplo. Depois a gente passa para formato básico de obras retiradas da internet. E aqui é mais ou menos a mesma coisa, vejam aí. Você tem um autor, você tem o título, você tem o local da publicação, editora e data de publicação, quer dizer, a editora ali, se for o caso, porque eventualmente não tem editora. E, basicamente, o que você acrescenta? Essas duas expressões no final. Disponível em, e aí coloquem o endereço completo, e depois acesso em, e coloquem a data completa. Então, aqui, eu já dei um exemplo aí de um artigo retirado da internet. Então, é um artigo do autor Franklin Batista Gomes. O título do artigo é O Novo Código Penal e os Crimes contra a Propriedade Intelectual. Lembrem-se do que eu falei anteriormente, que
o título do artigo não vem destacado, o que vem destacado é o título da revista, ou o título do jornal, ou o título do livro. Então, nesse caso, é na revista Jus Navigandi, que foi feita em Teresina no ano 17, ou ano 17 da revista, número tal, na data tal. E depois eu pus ali, disponível em, e aí eu coloco o endereço completo, e depois acesso em, e eu coloco a data completa. Então também não tem muito mistério, basta vocês seguirem esses formatos, que eles são bem autoexplicativos, e vocês vão ter as referências bibliográficas de vocês devidamente apresentadas. Se for um artigo de revista, a mesma coisa, quer dizer, eu até já expliquei anteriormente. Vejam aí no exemplo, ou vejam aí o formato, né? Depois o exemplo. Os autores, título do artigo, nome da revista, local de publicação, número da revista, página inicial e final e data de publicação. Aqui também eu juntei um exemplo, quer dizer, eu tenho ali 2 autores, Asdrubal Júnior e Matheus Silva. Eu tenho o título do artigo, que é essa parte aí, relatório do projeto e tudo mais. Depois eu tenho o nome da revista, que está em itálico, como vocês podem perceber no exemplo. Depois eu tenho o local da revista, e aí volume 2, número 12, página tal, data tal. E depois eu tenho o endereço, quer dizer, é uma revista eletrônica, disponível no endereço tal, acessado na data tal. E esse mesmo formato vai servir para artigos de jornais, quando for o caso. Então, como tem aí de novo mais 2 exemplos, vocês podem dar uma olhadinha aí, quer dizer, o formato é o mesmo. Nome do autor, título da reportagem sem nenhum destaque, título do jornal com destaque, local e data, e se vier da internet, disponível no endereço tal, e o acessado, o acesso ali na data tal. E o último ponto que eu quero destacar diz respeito a documentos jurídicos. Então, documentos jurídicos como leis, como processos ou como jurisprudência, etc., isso também aparece nas referências bibliográficas. Então, aqui nesse último slide, eu estou colocando aí para vocês alguns exemplos, né? E o formato sempre vai ser o mesmo. Autor, o título, no caso do documento jurídico, no caso aqui, leis, por exemplo, ou Código Civil. Depois, no caso de documentos eletrônicos, né, de onde veio, disponível no endereço tal, acesso na data tal. Então, percebam que o formato básico é o mesmo, né? Eu quero só chamar a atenção ali para esses 2 primeiros exemplos, na verdade, para todos esses exemplos aqui. Por que aparece ali Brasil? Porque, no caso ali da Lei 9.504, que eu estou usando aqui no primeiro exemplo, é uma lei federal, e quem cria leis federais é o Estado brasileiro. Então a ABNT estabelece que nas referências vai aparecer o Estado brasileiro como autor, portanto Brasil. Se fosse uma lei do Distrito Federal, por exemplo, quem seria o autor? Seria Distrito Federal, depois o nome e o número da lei. Então, basicamente, pessoal, é isso, né? As referências bibliográficas ou formatar as referências bibliográficas não é difícil. Basta vocês seguirem esses modelos, esses exemplos, que vocês conseguirão deixar as referências de vocês devidamente formatadas, conforme exige a regra da ABNT. Bom, pessoal, é isso. Essa aula ficou bastante longa, mas não tem muito para onde fugir, né? A formatação ou a indicação aí das citações e das referências bibliográficas realmente é algo que demora bastante tempo. Mas eu espero que vocês tenham compreendido aí, pelo menos, o básico da indicação das citações e da colocação das referências ao final do trabalho. Peguem o material que está disponível aí na descrição do vídeo, acompanhem esses modelos e se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí nos comentários que eu respondo para vocês assim que for possível. Não se esqueçam aí de curtir o vídeo, não se esqueçam de divulgar o curso para colegas de vocês que possam ter interesse nesse material. E não se esqueçam ainda de assinar o meu canal para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou divulgar por aqui. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima.